Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Jorge. Neste vídeo vamos resolver a questão número 16 do vestibular do IME 2021, primeira fase de física, que trata sobre o tema empuxo. Eu pergunto, você saberia o que significa empuxo? Antes de responder essa pergunta, peço que se inscreva aqui no canal Resoluções Ouro e já deixe o seu like. Bom, vamos ao assunto. Questão 16, IME 2021, que diz assim: durante a fabricação de cubos de resina com arestas de 4,5 centímetros, formaram-se cavidades com 50 centímetros cúbicos de ar no interior de cada um deles. Um artesão agrupa 8 cubos, gerando um cubo maior. Em seguida, envolve essa peça com uma camada de liga metálica, formando um cubo metálico com arestas de 10 centímetros, conforme mostra o corte da figura 1 aí abaixo. Então vamos dar uma analisada na figura. Figura 1, como informado, é composto por cubos de resina, no caso são 8 cubos de resina, como informado, cada um deles com 4,5 centímetros de aresta e tendo cavidade de 50 centímetros cúbicos de ar, como indicado aqui na figura. E o artesão, como informado, juntou 8 cubos desse de resina, formando um cubo maior, né, envolvido por liga metálica, como mostrado. A aresta, né, exterior dessa liga metálica, como está indicado, tem 10 centímetros. Podemos observar que o cubo interior ele vai ter aresta de 4,5 centímetros mais 4,5 centímetros, totalizando 9 centímetros. Essas informações são essenciais. Com relação à figura 2, a gente vai discutir no próximo slide. Também dados do problema: massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico. A massa específica da resina, 0,8 grama por centímetro cúbico. E a liga metálica, a massa específica da liga metálica, com 2 gramas por centímetro cúbico. Então, seguindo, continuando aqui no enunciado, se esse cubo metálico for colocado na água e estiver em equilíbrio, conforme mostra a figura 2, né, aquele cubo que a gente destacou no slide anterior, foi colocado aqui agora dentro de um recipiente, né, como indicado. Aí ele fala, o valor do comprimento L, que está aqui, né, que tem uma parte submersa aqui do cubo, né, indicando L, em centímetros, que este ficará submerso, será aproximadamente aí as alternativas. Então, basicamente, ele quer esse comprimento L do cubo que vai ficar, né, digamos assim, submerso na água dentro desse recipiente. Ok? Então, vamos lá. Como falamos, né, essa questão, né, tem conceitos de empuxo. O que é empuxo? Como foi questionado lá na pergunta que eu fiz no início. É a força vertical que atua sobre todo o objeto mergulhado em um fluido, como é o caso aqui, né? O outro detalhe importante é que o empuxo é também conhecido como princípio de Arquimedes, né? Também é conhecido como princípio de Arquimedes. Então, vamos lá. Eu tenho, né, como a definição do empuxo como a massa do objeto deslocado vezes a aceleração da gravidade. Tá? É importante notar que, no caso aqui, essa peça, né, esse cubo em equilíbrio, as forças que estão atuando nele são basicamente o próprio empuxo, que é uma força de baixo para cima, e o seu peso. Tá? Então, isso aí é outra informação importante, né, com relação a esse estudo do empuxo. Então, temos aqui a massa, né, deslocada vezes a aceleração da gravidade, que me dá o conceito de empuxo.
Também é importante, né, observar a definição de massa específica, né? Lembrando que no enunciado foi dado isso, não foi à toa. Tá? Sabemos que a massa específica corresponde, no caso, né, a massa do objeto deslocado dividido pelo volume deslocado. Ok? A gente vai detalhar isso mais à frente com relação a essa questão do deslocado. Então, né, o que significa massa deslocada? É o produto, né, logicamente, da massa específica vezes o volume deslocado. Aqui eu passo o volume deslocado multiplicando, que está aqui. Ok? Então, com isso, eu tenho condições de encontrar as informações necessárias, né, para a gente executar o que foi pedido na questão. Então, calculando primeiramente a massa da resina, né, a massa da resina, eu tenho que a massa da resina corresponde, logicamente, à massa específica da resina, que também foi dada. No caso aqui, como a gente viu, né, o artesão ele pegou 8 cubos, né, de resina. Então, eu vou ter que multiplicar por 8, né, 8, para saber qual vai ser esse volume que está no interior. Então, 8 vezes o volume, né, do cubo de resina. Porém, o cubo de resina ele tem uma parte que é preenchida com ar. Então, eu tenho que descontar esse volume de ar. Então, cada cubo tem o seu volume do cubo menos o volume de ar. E os 8 cubos vai ser justamente a multiplicação de volume do cubo menos volume do ar vezes 8. E eu multiplicando pela massa específica da resina, vou encontrar, logicamente, o total da massa da resina considerada. Então, colocando aí os números, né, a massa da resina corresponde a 0,8, que é a massa específica da resina, vezes 8, vezes o volume do cubo. Como a gente pode ver aqui, né, a aresta de cada cubo tem 4,5 centímetros. Então, seu volume é 4,5 elevado ao cubo, menos 50, que é o volume de ar, conforme o enunciado. Desenvolvendo essa operação de multiplicação, nós vamos encontrar que a massa da resina, que é a massa total, né, de resina nesse interior, é 263,2 gramas. Ok? Então, vamos continuar. Agora, vamos ver, né, quanto é a massa da liga. Vamos calcular a massa da liga. Então, a massa da liga, da mesma forma, vai ser a massa específica da liga, que também foi dada no enunciado, que multiplica o volume exterior, né, do cubo, menos o volume do interior. Ou seja, o volume maior, vamos dizer assim, menos o volume menor. Ok? Então, massa da liga, quem é a massa específica da liga que foi dado? 2. O volume maior tem aresta 10, então 10 ao cubo, menos o volume menor. Como eu falei, o volume menor ele tem cada aresta de cada cubo, né, de resina tem 4,5 centímetros, então 4,5 mais 4,5, cada aresta vai ter 9 centímetros. Ou melhor, a aresta, né, do volume menor vai ter 9 centímetros, que é a soma de duas arestas de resina menor. 4,5 mais 4,5. Então, volume maior, 10 ao cubo, menos volume menor, 9 ao cubo. Desenvolvendo essa operação, né, 1.000 menos 729 dá 271. Então, 2 vezes 271 é a massa da liga, que é 2 vezes 271, que vai me dar 542 gramas. Daí, como eu falei logo lá no início, né, então voltamos aqui novamente, no equilíbrio, que é o caso aqui, né, que a gente envolve, o que a gente percebe na figura 2, que esse cubo metálico, né, total está inserido dentro desse recipiente com água, ele está em equilíbrio.
Então, nesse momento, o empuxo, que é a força, né, que a água, né, o líquido, exerce sobre o cubo para cima, é igual ao seu peso. Então, com isso, eu consigo, né, desenvolver e resolver a questão. Então, o empuxo, como nós mostramos lá no início, né, é dado pela massa específica da água vezes o volume imerso vezes a aceleração da gravidade, como foi mostrado lá anteriormente, que é igual. Qual é o peso do corpo? É a massa da resina mais a massa da liga vezes a aceleração da gravidade. Me dá aqui o peso do corpo, no equilíbrio, como mostramos, o empuxo é igual ao peso. Logicamente, daqui eu já posso cortar, né, a aceleração da gravidade no lado esquerdo da equação e do lado direito, onde a gente vai ficar somente com a massa específica da água vezes o volume imerso igual a massa da resina mais a massa da liga. Então vamos lá. A massa específica da água, dado no enunciado também, vale 1, como mostrado. O volume imerso, eu tenho aqui, né, a área da base do cubo. Eu vou ter, logicamente, a aresta da base, que vale 10 vezes 10, é do cubo, então 10 ao quadrado, vezes a altura, que é o L que eu quero, né? E aí daí eu tenho o volume imerso, que é a área da base do cubo metálico, vezes o L que eu quero. Então aí eu tenho o volume imerso, que é igual à massa da resina, que eu encontrei no slide anterior, que vale 263,2 gramas, mais a massa da liga, que eu encontrei aqui, né, 542 gramas. Com isso, né, somando 263,2 mais 542, eu tenho 805,2. Passando aqui 10 ao quadrado, que é 100, dividindo aqui, né, para o outro lado da expressão, como está aqui, eu vou ter 805,2 sobre 100 é igual ao meu comprimento L que eu quero, que vai me dar 8,052. Ou aproximadamente, né, como foi pedido no enunciado, aproximadamente 8,1 centímetros. Com isso, eu tenho aqui a minha resposta, letra C, alternativa C, que diz o valor do comprimento L que o cubo metálico ficará submerso será aproximadamente 8,1 centímetros. Se a questão foi útil para vocês, peço que vocês deixem o seu like e, caso ainda não sejam inscritos no canal, que se inscrevam logo abaixo, acionando também, né, a notificação do sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.